Olá, tudo bem com você? Para quem não me conhece, para quem é novo aqui no meu canal, eu sou a Laísa Dikoff, eu sou consteladora familiar e aqui neste canal a gente fala sobre reflexões, sobre constelação familiar, sobre lei da atração, lei da vibração e como a gente usa tudo isso para melhorar a nossa vida, para desenvolvermos e despertarmos a nossa nova e melhorada versão. E hoje eu quero trazer para vocês um assunto muito importante que é sobre a nossa mãe. Então, esse é um assunto muito importante. Ele é a primeira linha, né, de frente, digamos assim, que a gente tem que observar as nossas ações e as nossas atitudes para ter uma vida diferenciada e uma vida melhorada. Então, eu quero começar falando sempre buscando do princípio de que nós estamos falando sobre nós e uma mudança interna, uma mudança de postura, nós perante a vida e perante as outras pessoas, tá? Então, a mãe. O quanto a mãe é importante na nossa vida, não é? E a mãe, a nossa mãe, ela é um veículo que nos trouxe até este mundo. Sem ela nos gerar e nos trazer a este mundo, nós não estaríamos aqui, juntamente com o nosso pai, não é? Mas ela é uma peça-chave fundamental, porque a gente fica 9 meses ali na barriga dela e por esses 9 meses a gente fica conectado e vivenciando tudo o que ela também vivencia na vida dela. Então, e ainda até os 7 anos a gente fica só ali absorvendo as informações, absorvendo o ambiente, o que acontece ali, e tudo isso fica assim gravado nas nossas células, no nosso interior, né? Tudo isso fica como um registro de como a gente vai lidar no futuro, né? Quando a gente for adulto, como a gente vai lidar com as situações. Então, a partir de hoje, eu quero te desafiar a ter um novo olhar para tua mãe, no sentido de que você entenda de que a tua mãe é uma pessoa diferente da esposa do teu pai. Calma aí, eu vou explicar. A gente precisa entender que nós temos diversos papéis, não é? A nossa mãe, ela também foi uma criança, ela é uma mulher, ela é mãe, ela é filha, ela é irmã, ela pode ser tia, prima, né? Então ela exerce vários papéis na vida dela e a gente precisa olhar realmente para o papel de mãe e não julgá-la muitas vezes, nem condená-la ou tomar partido dela quando a gente olha para ela como mulher. Então, a gente precisa entender que ela sim tem o lado dela mulher, que é a relação dela que ela teve com o nosso pai, né? Mas o que não quer dizer que esse papel é diferente do papel de mãe. Então, esse é o desafio principal, que você realmente olhe para ela com um olhar diferenciado e que você entenda que ela fez as escolhas dela, conscientes ou inconscientes, mas ela fez. E você precisa aprender também a deixar com ela as responsabilidades da vida dela, né? Você não vai ter o poder de salvá-la, você não vai poder viver a vida por ela, você tem que entender que isso cabe a ela. Outra coisa importante que eu quero falar é para você não tomar, né, as dores dela, não querer salvá-la, sabe? Esse é um movimento que muitas vezes os filhos fazem, que é sim inconsciente, normalmente quando são filhos de pais separados. Não quer dizer que isso tudo seja uma regra, mas tudo depende de como você interpretou as situações, de como você, né, internalizou tudo que você passou na sua infância. E isso tudo é muito importante. Olhe para a história da sua mãe como uma filha,
uma mulher, né? Depois como uma mãe, ela é a sua mãe, olhe para ela com o papel de mãe que ela exerce. Aqui você tem que reverenciá-la, porque se não fosse ela te carregar por 9 meses, né? Te alimentar, te educar, você não estaria aqui. Então, esse é o primeiro passo que é muito importante, é você realmente entender que cada coisa tem o seu lugar, você tem o seu lugar, você veio depois dela, você não tem o direito de exigir nada dela. Então, são esses movimentos, pequenos movimentos, que eles são internos teus, que é você que precisa fazer e não querer que a sua mãe viva ou tivesse vivido ou escolhido algo diferente da vida dela, tá? Esse é muito importante e às vezes as pessoas não se dão conta disso. Eu quero contar uma história de uma pessoa que viveu algo mais ou menos assim. O quanto tudo isso que a gente vive na nossa infância impacta sim na nossa vida, nas nossas escolhas, o quanto julgar os nossos pais, né, julgar a nossa mãe, as escolhas dela e as decisões impactam sim na nossa vida. Teve uma pessoa que ela cresceu, os pais eram separados, né? Uma mulher, ela cresceu, os pais dela eram separados e ela escutava que o pai havia deixado a família. Então, inconscientemente, no movimento que os filhos fazem, ela tomou a mãe como alguém que foi deixada. A mãe foi deixada. Então, meio que ela tomou aquela dor para si e ela colocou a mãe como uma vítima, digamos assim, da situação. E o pai era o vilão da história. Ok, ela cresceu, ela tá lá com seus 30 e poucos anos. E isso tudo impactou, porque dentro dela havia falta alguém, porque nós somos metade pai e metade mãe. Então, essa falta do pai, ela impacta muito na vida, principalmente na questão de ir para a vida, né? Fazer grandes movimentos. Então, ok, ela já observa isso e ela tinha alguns julgamentos com a mãe. E aí, fazem mais ou menos uns 2 anos que a mãe dela chamou ela para uma conversa e disse que na verdade ela havia escolhido criar a filha sem a presença do pai. Então, imagina o quanto o mundo dessa mulher deve ter desabado, porque ela a vida toda acreditou em uma história em que o pai havia deixado a mãe. E na realidade não é essa a verdade. A verdade é que a mãe escolheu criá-la sozinha, sem a presença do pai. Então, pensa quanto a cabeça dela, as emoções dela estão num turbilhão, porque as referências dela foram por água abaixo. Todas as referências que ela tinha da história dela, da mãe, do pai, tudo, né, se misturou, tudo ficou diferente e agora o que é verdade, o que não é, né? Entenda, então, por isso a gente precisa sempre ter um olhar diferenciado. Não julgar a nossa mãe pelas escolhas, pelo que ela fez. A gente não sabe de nada da história da nossa mãe. Eu te desafio a você mudar o seu olhar para sua mãe e para todas as mulheres da sua família. Faça uma autoanálise de quais são os pensamentos, quais são os julgamentos ou a forma que você vê as mulheres, né? Porque nós temos muitos preconceitos, pré-julgamentos de como as mulheres devem viver, de como as mulheres da nossa família deveriam, né, estudar, trabalhar, e a gente julga as escolhas, às vezes, das nossas primas, das nossas, né, da irmã, da mãe, da avó, só que são pessoas diferentes, são épocas diferentes, são a vida que essas pessoas tiveram é diferente, então é muito injusto com você e com elas
você ficar nesse lugar de quem tá só julgando e querendo que o outro seja diferente ou tivesse que escolher diferente. Então, é o famoso nosso lugar, ficar no nosso lugar. Nós viemos depois de todas essas pessoas, nós somos menores que essas pessoas, nós não podemos mudar a nossa história, nós não podemos salvá-las, nós não podemos, nós não temos o direito de julgar as suas escolhas. A gente precisa sim aceitar como a vida chegou até nós e fazer algo de bom com a nossa vida. Se você consegue fazer isso, você honra a sua vida e a história da sua mãe, a história das mulheres da sua família. Tenha um olhar de amor para elas. Olhe para a história delas e veja quanta força elas tiveram. Olha a história da tua avó, o que ela passou, o que ela não pôde viver que hoje você pode, né? Hoje você pode estudar, você pode casar com quem você escolheu, você pode ficar numa relação ou não ficar. Se você não se sente bem ali, você pode sair, você pode se separar, você pode trabalhar, você pode ter o seu dinheiro. Quanta coisa elas não puderam, quanta coisa elas tiveram que passar e passaram, e mesmo assim passaram a vida adiante, da forma que puderam e da forma que acharam melhor. Então, sai desse lugar de julgar, desse lugar de achar que elas deveriam fazer diferente e olha para a força dela, para a força de todas elas. O quanto a força delas está dentro de você agora. Escolha olhar para o positivo disso tudo e tire algo de bom também do negativo que elas passaram. Isso é honrar a vida. Isso é honrar a sua mãe. Então, é mais ou menos isso que eu quero passar para vocês. Isso é um movimento interno que você tem que fazer todos os dias um pouco. Escolha ver o amor que a tua mãe te dá de uma forma diferente do que tu estás acostumada a olhar. Sabe? Veja que talvez ela entregue o amor no preparar a comida para você, o quanto ela cuidou de você quando era criança, o quanto ela cuida dos teus filhos hoje, o quanto ela se preocupa no teu bem-estar, né? Talvez a forma que você quis receber o amor foi diferente da forma que ela te entregou, mas de forma alguma não existe amor ali. Muito pelo contrário, existe muito amor. E entenda que talvez as pessoas não possam demonstrar como elas gostariam, ou às vezes elas nem se permitem demonstrar o amor, né? A gente vê muitos casos em famílias onde as pessoas demonstram amor batendo, mas foi a forma que eles acharam. Então, se você tem uma dor muito grande, se você tem algo que você ainda não consegue lidar, se acolha. Isso sim, você precisa olhar para isso, sim, é importante, mas não faça disso, não carregue essa dor por toda a sua vida. Olha para isso, cura isso e escolha olhar para sua vida de agora em diante de uma forma diferente. Sabe, você tem esse poder de decisão e ele é só teu, tá? Então eu quero encerrar esse vídeo assim, que você tire dessa breve conversa práticas diárias para ter um novo olhar para sua mãe, para toda a sua história, a delas e das suas ancestrais. Veja tudo de bom, veja o esforço que elas fizeram para que você hoje possa tomar novas decisões, ter novas escolhas e ter uma vida muito mais fácil. Tá? Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse assunto, já encaminha para alguém que precisa ouvir também, já me segue aqui, já se inscreve, já ativa o sininho e toda semana terá um vídeo novo sobre temas assim para a gente refletir e melhorarmos como pessoas.